Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu quero trazer para vocês algumas curiosidades. Aliás, nós vamos fazer isso em várias sequências de vídeos aí sobre ditados populares, que eu acho assim muito interessante. Tem alguns ditados bíblicos, né, e as pessoas acabam alterando, e não só bíblicos, mas muitas vezes um ditado original serve para falar de uma coisa e o sentido, com o passar do tempo, acaba se perdendo e às vezes fica até engraçado. Então, hoje eu queria trazer com vocês aqui, tem um ditado que fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse ditado foi tirado da Bíblia. Então eu quero falar com vocês aqui para mostrar da onde foi tirado isso. Algumas pessoas estavam questionando Jesus, eles queriam, na verdade, pegar alguma falha em Jesus, né? E naquela época eles sabiam que se alguém falasse qualquer coisa contra a coroa romana, ou falasse qualquer coisa que colocasse as pessoas contra a coroa romana, era condenado à morte, né? Era prisão. Naquela época tinha duas condenações pela lei dos romanos. Pela lei dos judeus eram várias outras, mas pela lei dos romanos tinha duas condenações à morte: ou o homicida, que também sofria pena de morte, ou então aquele cara que contendesse, que criasse dissensão contra a coroa romana. Então um dia chegaram para Jesus alguns desses homens aí que queria achar um motivo para prender Jesus e para matá-lo, e perguntaram para ele, falaram: Senhor, a gente sabe que o senhor é mestre, que o senhor é um homem de bastante conhecimento, o senhor acha que é lícito pagar tributo a César? E aí então a resposta de Jesus foi essa, ó. Ele fala assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles então apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: de quem é essa esfinge e esta inscrição? E disseram eles: é de César. Então Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando ali, na verdade, era isso, que o imposto, o tributo, era justo pagar a César, porque, na verdade, César estava comandando ali, e o que importa para os homens é essa questão material, né? Jesus fez uma separação ali, falou: agora para Deus vocês não precisam desse tipo de tributo. Por isso que ele cita, fala: dá a César o que é de César, ou seja, o tributo vocês pagam a César, tem que pagar. Agora a Deus a adoração, a reverência, a glorificação tem que ser dada a Deus. Então nós precisamos separar isso, né? Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nada disso. O que Deus precisa é da nossa adoração, do nosso reconhecimento, da nossa fé, né? E essa questão financeira, isso é com os homens, isso aí não é com Deus, né? Então assim, eu achei interessante, e tem muitos outros ditados que às vezes não são bíblicos e que eu acho também assim bastante interessante, que a gente vê no decorrer do tempo, por exemplo, e que às vezes até se perde, né? Por exemplo, barbeiro. Já viu quando o cara dirige mal, o pessoal fala: pô, aquele cara é barbeiro. Isso aí não surgiu de um ditado. Tinha uma época no século XIX, isso começou em Portugal, que as barbearias, quando a pessoa entrava numa barbearia, o cara, ele cortava o cabelo, fazia a barba, e o barbeiro ali aproveitava e dava uma olhada no dente da pessoa, via se a pessoa tinha calo, e dava um trato geral na pessoa. Só que a profissão dele era barbeiro, então ele fazia bem a barba, cortava bem o cabelo, mas as outras coisas ele só dava um tapa, porque ele não era profissional, né? E então, quando alguém tinha assim, um serviço mal feito, ou no dente, alguma coisa, o pessoal falava: aquele ali foi feito por um barbeiro. E aí ficou, quando veio para o Brasil, ficou essa questão do motorista, quando inventaram o carro depois, né, e tal, aí ficou essa questão do motorista. Quando dirigia mal, falou: aquele cara ali não é profissional, deve ter vindo do barbeiro. E aí ficou o motorista barbeiro, e que até hoje a gente fala aí dos barbeiros, né? É só uma curiosidade. O tirar o cavalo da chuva, já ouviu essa expressão? Pode tirar teu cavalinho da chuva. Isso aí vem também na época lá da colonização, quando uma pessoa ia visitar outra, ela amarrava o cavalo na porta da casa da pessoa. E a visita tinha que ser rápida, ela não podia demorar. Se o dono da casa fizesse questão que a visita demorasse, ele convidava a visita e falava: olha, amarra o seu cavalo ali no fundo, porque senão pode vir a chuva e aí molhar o cavalo e tal. Então a pessoa que era o visitante era convidada a ficar um período maior, porque era uma falta de respeito a pessoa ir na casa dos outros e ficar muito tempo, né? Você conhece alguém assim? Normalmente cunhado, não é?
que vai na casa das pessoas, e eu conheço uma turma que vai na casa da gente e fica uma semana, você acredita nisso? Mas é assim, ó, então às vezes a pessoa vai e é considerado falta de educação, a pessoa ir e não vai embora mais, às vezes a pessoa quer dormir, está com sono, olha no relógio, já é de madrugada e a pessoa não vai embora, que é isso, né? Então naquela época o que acontecia? Quando o dono da casa queria que a visita ficasse mais tempo, né? E às vezes armava chuva, ele falava, ó, tira o teu cavalo da chuva, põe lá no fundo porque vai chover. Se ele não falasse nada, a visita tinha que montar no cavalo e ir embora. Então essa expressão, tira o teu cavalo da chuva, na verdade, era uma coisa legal, era, ó, fica mais um tempo com a gente. Aí hoje mudou, né? Então hoje quando a pessoa faz algo que a outra pessoa não quer, é que aí a pessoa fala, ó, pode tirar teu cavalinho da chuva, né? Então assim, mais uma curiosidade, né? Ó, dar com os burros na água. Esse dar com os burros na água também é interessante, porque na época também da colonização, às vezes o pessoal ia pelas estradas, né? E ia em caça, ia nessas missões, né? De desbravar, né? a natureza, enfim, de conquistar novas áreas, e eles iam com os burros. E às vezes acontecia que o burro dava bem de frente com a água e caía na água. E às vezes, dependendo da fundura do rio, o burro até morria. E aí ficou, puxa vida, aquele cara foi, mas deu com o burro na água. E aí ficou essa expressão até hoje. Quando o cara está fazendo algo e essa coisa dá errada, né, uma missão que dá errada, o pessoal fala, deu com os burros d'água. Né? Eu vou convidar você, vai ter outros vídeos nesse sentido. Nós estamos inaugurando essa série no canal aqui do YouTube. E cada semana a gente vai pôr uma série assim interessante de curiosidades, mas sempre voltado para a palavra de Deus. O importante é a gente trazer a verdade, porque nós tem muitas mensagens, tem muitos ditados que o pessoal fala, diz a Bíblia, Jesus falou, e que na verdade não foi. No caso de hoje a gente viu um que Jesus realmente disse, que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fica essa mensagem para o seu coração. O que Deus quer não é o dinheiro não, viu? Deus não precisa de tributo nosso. Deus precisa da nossa adoração. Deus quer o teu coração. Tá bom? Deus abençoe você poderosamente.